Olá, eu sou o Fernando. Eu vou falar sobre o sistema judiciário e as instituições jurídicas do povo hebreu, assim como também a herança deixada por eles. O sistema judiciário. O sistema judiciário do povo hebreu ele era dividido em 3 tribunais. O primeiro é o Tribunal dos Três, que tinha como incumbência julgar alguns delitos e também julgar todas as causas que tivessem a ver com o financeiro. O Tribunal dos 23, ele julgava alguns processos e também julgava todo o assunto relativo a crimes punidos com pena de morte. O Tribunal dos 70 era a Corte Suprema deles, como o nosso STF. Eles tinham que interpretar a lei e julgar senadores, profetas e rebeldes das tribos que ali estavam. A primeira herança deixada por eles foi a economia. Quando eram um povo nômade, eles procuravam um solo apropriado para a criação de gado. Eram pecuaristas. Mas com o êxodo do Egito para a volta da Palestina, houve o seguinte, que eles se tornaram um povo sedentário e eles começaram a praticar a agricultura. Começaram a ser hábeis no artesanato e a praticar também o comércio. A religião dos hebreus era o judaísmo, onde eles eram monoteístas e cultuavam Javé. Era baseada nos 10 mandamentos que foi escrito por Deus e entregue a Moisés no Monte Sinai. A herança cultural. Como o judaísmo influenciou muito fortemente o cristianismo, tem-se em mente que os hebreus influenciaram muito na concepção que a gente tem hoje das civilizações contemporâneas. Os templos e os palácios construídos também é uma herança cultural. O maior deles foi o Templo de Jerusalém, que hoje só tem os Muros das Lamentações, que é um patrimônio histórico da humanidade. Além, é claro, do Pentateuco, que é os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os 10 mandamentos, que influenciam muito o Código Civil brasileiro. Os institutos jurídicos estão todos descritos no livro de Deuteronômio. Nós podemos falar da administração jurídica no capítulo 16, do período de descanso por jornada de trabalho no capítulo 5, o que a gente pode trazer para hoje também para a CLT, que fala sobre isso, a escravidão por dívida no capítulo 15, o poder familiar no 21, o falso testemunho e o testemunho no capítulo 19, o casamento no capítulo 22. Quero trazer atenção para o casamento, o funcionamento dele para os hebreus. Como acontecia? Se um homem se casasse com uma mulher e depois de se deitar com ela a rejeitasse, dizendo que ela não era mais virgem, os pais da vítima teriam que trazer os líderes da cidade e provar que ela é virgem. Se fosse constatado que ela é virgem, o homem que se casou com ela teria que pagar 100 peças de prata e ficaria com ela até o final de sua vida. Agora, se fosse constatado que ela não era mais virgem, ela seria levada à frente das casas dos seus pais e os homens ali da cidade teriam que apedrejar ela até a morte. Oi pessoal, meu nome é Marilise Macaren, eu sou aluna do primeiro ano do curso de Direito do CIESA e estou aqui com vocês para falar um pouco sobre o povo hebreu, sobre a cultura, história, normas e de que maneira esse povo nos influenciou no âmbito jurídico. Sabe-se que eles surgiram na Mesopotâmia, e eram considerados nômades devido às constantes migrações de regiões para outras regiões. No momento em que eles chegaram ao Egito, eles se estabeleceram por um certo período e inicialmente eles viviam sob o regime de cooperação, mas logo depois eles passaram a ser escravizados. E sabe-se que essa escravidão, eles viviam de forma precária e eram obrigados a se submeterem ao ordenamento jurídico até então existente do faraó. Após 400 anos de escravidão, surge Moisés, um egípcio hebreu que recebe uma missão divina em que ele deveria libertar o povo hebreu. A partir desse momento,
ele inicia sua jornada de libertação e que é conhecida historicamente como Êxodo. Então, ele acaba coordenando, liderando o povo hebreu nessa transição de libertação em busca da terra prometida, chamada Palestina. Eles permanecem por 40 anos no deserto até que chegam finalmente a Canaã. E a partir desse momento, eles deixam a cultura nômade e passam a se estabelecer de forma definitiva em Canaã. Podemos dizer que nesse momento eles começam a desenvolver a questão do ordenamento jurídico. Mas se nós formos analisar o contexto histórico, nós podemos perceber que no momento em que Moisés recebe essa mensagem divina, Deus fornece também os 10 mandamentos. Hebreu. E a partir daí, nós também podemos entender que Moisés exerceu inicialmente uma figura de legislador. Ele era a referência principal que conduziria e conduziu, na verdade, o comportamento e os preceitos religiosos hebraicos. Então, a partir desse momento, nós podemos perceber também com um pouco do estudo histórico, né, do direito e também do povo hebreu, que eles já haviam desenvolvido algumas questões jurídicas. Por exemplo, já existia a situação da herança, ela já era legalizada, digamos assim. Existia a figura também para o casamento, ele era celebrado mediante um contrato, e existia também o caráter do direito civil no que tangia os contratos, ou seja, a partir do momento que existiam interesses mútuos, esses interesses eles eram firmados, digamos assim, através da celebração de um contrato, né? E a partir daí nós podemos entender a estreita relação do direito com a religião, porque nesse momento os hebreus eles não diferenciavam o que era ordenamento jurídico e o que eram os preceitos religiosos, né? Para os hebreus tudo estava diretamente ligado, né? Então, diferente do povo romano, que deu um caráter científico, com detalhes, com muita riqueza para o ordenamento jurídico, mas nós podemos perceber que o povo hebreu ele influenciou a questão ética até hoje, né, da nossa cultura, e baseada também na religião cristã. Eu vou passar a indicação para vocês, para quem teve interesse nesse assunto, 2 livros bem interessantes que serviram de fonte para nossa pesquisa, que é A História do Direito, de Rodrigo Freitas Palma, da editora Saraiva, e também Fundamentos, se vocês conseguem ver, Fundamentos de História do Direito, tá? De Antônio Carlos Volkmer.